você minimizar isso aqui. As condições adversas, beleza? Condições adversas que vai cair lá na prova para você dar um exemplo sobre as condições adversas e vocês poderem responder certinho lá na prova do Detran. Então lá na provinha do Detran de você vai ter umas questões para você dizer quais são as condições adversas que vai cair lá na prova respondendo, tá bom? Então essas são as condições adversas da prova que vai estar caindo para vocês lá. São as condições adversas de iluminação, condição adversa de tempo, condição adversa de via, condição adversa de trânsito, condição adversa de veículo, condição adversa de carga, condição adversa de passageiro e condições adversas do condutor. Beleza? Então lá na provinha do Detran vai ter uma questão para você dar um exemplo de cada uma delas. Beleza? Então lá na provinha vai ter uma questão para você dar uma condição adversas dessas para você estar respondendo lá. Tá beleza? Então vamos lá aqui passar para a próxima tela. Começando a falar da condição adversa, turma da noite, de 2023, né? É 2022, é 2023 que nós estamos. Condição adversa de iluminação. O que diz a condição adversa de iluminação? A condição adversa de iluminação diz o seguinte. Fala, Carlos. Carlos? Ah, escreveu aqui, deixa eu ver aqui qual foi a mensagem do Carlos. Cadê? Não estou ouvindo. A prova é aberta? Não, a prova é fechada. É de múltipla escolha em todo o Brasil. Você escolhe as questões, 4 alternativas, A, B, C, D, para você dizer qual a questão correta. Beleza? Então, as questões abertas para vocês responderem lá no Detran. Em todo o Brasil é 30, aqui na Bahia são 40 questões para vocês acertarem 28 pontos. Olha que maravilha. 40 questões para vocês acertar 28 pontos. Então, turma, tá aí luz, fator essencial para vermos e sermos vistos. Porém, o excesso dessa luz causa o quê? Ofuscamento. O que seria ofuscamento? Excesso de luz nos olhos. Por que aqui é mais? Por que aqui na Bahia é mais questões? Porque quando criaram o Código de Trânsito Brasileiro, botou mínimo de 30. Então, o que acontece? Aqui já era 40. Você sabe que mexer muito com a população não dá certo, né? Então, acabaram mantendo as 30, ou as 40, e aí botou a porcentagem. Que a porcentagem é o quê? 70% para você acertar. Então, a luz é essencial para vermos e sermos vistos, né? Então, se não fosse a luz, eu não conseguiria enxergar vocês. Beleza? Exatamente. No verão, complicado, né, Denilson? Por causa do quê? Do ofuscamento. O que seria esse ofuscamento? Excesso de luz nos olhos. Dirigindo contra o sol. O que eu faço para amenizar o ofuscamento dirigindo contra o sol, gente? Essa imagem que a gente está vendo aqui. Você vai utilizar o quê? Um óculos escuro, uma pala de sol. Diz aí para mim, quantas palas de sol são obrigatórias no carro? Pala de sol é aquele negocinho que tem um espelhinho, que você bota o documento do carro. Lá no final do livro tem lá equipamentos obrigatórios do veículo. Aí vai ter as alternativas lá, nenhuma obrigatória, um obrigatório, duas obrigatórias, ou é opcional do motorista. Então a resposta que você vai colocar justamente é essa, turma. Apenas uma é obrigatória. Beleza? Então, uma só obrigatório. Duas não. Uma. Beleza? É só do motorista. Repare o coletivo, o buzu, o caminhão de carga. Geralmente só tem do motorista. Isso aí, Giovanni. Por quê? Porque só o motorista que precisa se proteger do sol. Você pode abaixar a cabeça e tal. Segunda fase aqui. Você está recebendo luz em sentido contrário. Como esse exemplo daqui. O cara está jogando luz em você aqui, ó, tá vendo? Jogando luz em sentido contrário. O que você deve fazer? Letra A. Você deve jogar farol alto nele também.
Você, esse carro daqui, ó. Letra B, piscar os faróis e desviar o olhar para a direita. Letra C, apagar todo o seu farol. E aí responde aí qual a questão você acha que está correta, A, B ou C. Resposta certa, letra B, olhar para a direita. Beleza? Olhar para a direita, piscar os faróis e olhar para a direita. Não é apagar os faróis todos, não. Você vai piscar os faróis e olhar para a direita. Por quê? Desviar, olhar para a direita. Se você vai olhar diretamente para o farol, você vai ficar cego. Então nunca olhe diretamente para os faróis, senão você fica ali um período cego. Outra, reflexo dos retrovisores. O que fazer se você for jogar farol alto também vai acabar batendo, né? Então não vai jogar farol alto em ninguém para você não bater o seu carro, não é legal? E aí você não deve jogar alto, farol alto em ninguém. Se você joga farol alto, a tendência vai ser o quê, turma? Você se acidentar. Vai ser você bater o seu carro. Então jamais jogue luz alta em alguém. Isso é coisa de gente imatura. Isso, Giovanni, se baseia pela faixa, né, pela borda da pista, e aí você se protege. Usando o reflexo dos retrovisores, o que fazer se alguém lá jogando o reflexo do retrovisor em você? Você facilita a ultrapassagem. Deixa ele seguir viagem. Ele não está com pressa? Deixa ele embora. Tchau, cocada. Vai embora. Puxa o seu barco. Puxa a sua fila adiante do seu lado. Beleza? Quando ele está lá, está com pressa, deixa ele adiantar ao lado dele. Beleza? Então, e quando ele passar, você vai jogar farol alto? Não. Pra quê? Pra poder o cara se acidentar na sua frente? Deixa ele adiantar o lado dele. Beleza? Penumbra. Transição entre o dia e a noite. Então, os objetos perdem a definição, né? Torna-se difícil avaliar a distância, né? Aquela troca do dia para a noite. Você pensa que está tendo uma boa visão, que está tudo enxergando direitinho, mas cuidado, você não está tendo uma boa visão daquilo ali. Você dirigir nessas condições é extremamente perigoso e pode levar você a se acidentar. Beleza? E à noite, que é a ausência total da luz natural. A gente fica limitado a quê, turma? Turma da noite? A luz artificial. Beleza? Então, o que acontece? A gente pode nunca dirigir as primeiras viagens durante a noite, né? A noite é uma criança, à noite tem animais, à noite tem os motoristas que dirigem em roubo de carro, em fuga, mulheres sequestradas. Então à noite é meio complicado se andar. Tem noite aí, para você ter ideia, que tem algumas fronteiras que você nem passa. Então muito cuidado, turma. Vai fazer sua primeira viagem, faça durante o dia. Você tem uma boa visão, tem uma boa noção, tem uma boa segurança do que você tentar fazer durante a noite e tá ali sujeito a ser assaltado e tantas outras coisas. O risco de acidente é maior. Sem contar que a sua visão é diminuída em 1/6. Imagine a tela do seu celular dividido por 6. Você só vai assistir um quadradinho. Beleza? Então você não tem uma boa visão dirigindo durante a noite. Procure viajar durante um dia. Beleza? Um abraço aí, pessoal da turma da manhã, turma da tarde, turma da noite. No Derba, né? Tá vendo aí? Olha aí, Derba tá dentro de Salvador, né? Praticamente. É complicadíssimo mesmo, John. Um abraço aí, John. Então, muito cuidado, muita atenção em relação a isso aí. Vamos lá pra frente. Quando o motorista estiver em movimento, deve manter a luz acesa durante a noite. A luz da placa também. Mas durante o dia existem locais que precisam estar com o farol aceso. Quando você tem que estar com o farol aceso? Nos túneis, sobre chuva, neblina ou cerração, beleza? Quando o condutor estiver em movimento, deve se manter a luz acesa, luz baixa, né? No caso da motocicleta, tem que estar o farol aceso o tempo todo, beleza? Na BR também, mesmo que seja de dia.
Se você, porventura, em qualquer uma dessas situações, o seu farol estiver desligado, você estará tendo infração de trânsito, beleza? Então você não pode, de maneira alguma, estar com o farol desligado, beleza? Olha aí, morcego também, né, Miguel? Aí ainda tem isso. O cara anda com o farol todo desligado, parece um morcego. O cara vai acabar se acidentando, pô. Até como é que chama? O vagalume tem a luzinha dele lá piscando. Até o barco que está navegando tem a luz. E aí o cara quer andar todo apagado. É multa de trânsito. Beleza? Nem o Batman, que é um morcego de verdade, ele anda todo no escuro. Por que você vai andar? Beleza? Então, cuidado. Dica de prova para você responder sobre condição adversa de luz. E muito cuidado, gente, com esses carros. Carro com farol alto demais, carro com farol baixo demais, carro com farol piscando para a esquerda, carro com farol piscado para a direita, carro carro cego. Então, muito cuidado em relação a isso aí. Beleza? Se você anda com um carro desse todo apagado, você está sujeito a se envolver em multa, se envolver em acidente. Então, muito esperto, muito cuidado em relação a isso aí para você não se acidentar com o seu veículo de hipótese alguma. Pense que o nosso objetivo principal da nossa matéria é a prevenção de acidentes. Então, a direção defensiva justamente quer que a gente não se envolva em acidentes. Então, essas são as condições adversas de iluminação. Vamos lá para a próxima condição adversa. Agora, condição adversa de tempo. Quando a gente fala da condição adversa de tempo, a gente lembra logo de quem? Da chuva. Então a chuva, gente, ela compromete a visibilidade, diminui a aderência dos pneus, aumenta o espaço de frenagem, diminui as manobras de emergência. Muito cuidado, gente, próximo das regiões de semáforo, né? Tem óleo diesel, sujeira nos cantos de quebra-mola. Tudo isso aí é altamente perigoso e pode causar seríssimos acidentes. Então, sobre a situação de trânsito, tenha muito cuidado com a situação que a gente pode realmente se acidentar. Beleza? Muito cuidado em relação a isso aí, que é algo que pode acontecer e a gente tem que estar preparado para não acontecer. Beleza? Às vezes o camarada ele dá mole e aí acaba ocorrendo uma situação dessa aí. Beleza? Tranquilo? Essa é a condição adversa de tempo. Vamos lá de novo, falar da condição adversa de tempo.